Bom, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui novamente com o Solinftec para a gente tratar de temas de tecnologia para a agro, um painel organizado pela Solinftec. Agradecer a CNI pelo espaço cedido para a gente. E hoje o tema que a gente vai discutir hoje é sobre inteligência artificial da indústria para o campo, impulsionando a sustentabilidade. Aqui no nosso debate, eu conto com a presença do Léo Carvalho, que é o Chief Global Strategy Officer da Solinftec, o Eduardo Bastos, que é o CEO do Instituto Equilíbrio e diretor executivo da ABAG, e o Maurício Andrade, que é o presidente do conselho da BBI, Associação Brasileira de Bioinovação, e até recentemente presidente para a América Latina da DSM. Então, é um prazer estar aqui com vocês no debate. Obrigada pela presença de todos. A chuva aumentou, então a gente vai ter que agora prestar ainda mais atenção. Bom, eu vou começar a pergunta aqui primeiro com o Maurício, falando um pouquinho de inteligência artificial, bioinovação. Onde a inteligência artificial e a bioinovação se encontram? Como a combinação entre biotecnologia industrial e a inteligência artificial podem criar novos caminhos para descarbonizar a produção agrícola? Eu acho que esse é o microfone, né? Vocês me ouvem, apesar das mudanças climáticas, da chuva que cai lá fora. Não, isso não é uma mudança climática, é um prazer imenso estar aqui. Muito obrigado pela oportunidade de participar desse painel maravilhoso e falar sobre coisas que eu julgo são, na verdade, o futuro. Fica bem difícil de pensar hoje em algum setor, qualquer setor econômico, que não esteja pensando, se preparando para trabalhar com a inteligência artificial. Então, eu queria abordar alguma coisa da inteligência artificial no agro, mas eu não queria esquecer que quando a gente fala de agro, também fala de pecuária. Né? O agro, para mim, a gente no passado falava muito de agropecuária, mas agora se fala agro, mas na cadeia eu acho que a gente não pode esquecer da pecuária. Então, se vocês me permitirem, falarei um pouquinho também da parte da pecuária. E, assim, eu acho que a gente não pode falar de bioeconomia ou de bioinovação e inteligência artificial e o agro sem pensar o que um faz e o que o outro faz. E por que é tão importante que eles estejam juntos, né? Acho que existe uma convergência muito importante entre os dois, entre a bioeconomia e a inteligência artificial. Hoje não se trata mais de reduzir emissão, né? Hoje, na verdade, o que a gente fala é a construção de sistemas alimentares que sejam resilientes, regenerativos e sustentáveis. E nisso, justamente, o ponto que o agro brasileiro tem e continua tendo e vai sempre ter uma possibilidade imensa de ser protagonista e ter uma capacidade de liderança nesse aspecto. Vem fazendo, mas eu acho que pode fazer mais, principalmente quando a gente fala da parte de bioinovação e na parte de bioeconomia. Bioeconomia no agronegócio baseia no uso inteligente dos recursos biológicos, solo, plantas, micro-organismos. E a biodiversidade, a biomassa e os processos naturais que sustentam toda a nossa vida. E quando a gente fala de bioeconomia, a gente fala do que é solo saudável que é solo vivo. A gente fala de ciclagem de nutrientes baseada em biologia, consórcios de rotação de culturas que seguem padrões naturais, bioinsumos e fertilizantes e biodefensivos, e não vamos esquecer aqui também dos biocombustíveis, né? Que eles têm um papel fundamental para você pensar nessa convergência. Sequestro de carbono, aumento de matéria orgânica, produção de biomassa e assim por diante. Eu acho que assim, isso está muito relacionado com a bioeconomia. E, de novo, eu gosto de insistir, bioeconomia sem bioinovação não existe, né? Mas tudo isso, para funcionar em larga escala, a gente tem que medir, tem que entender o que está acontecendo, fazer essa mensuração para que a gente tenha um impacto o mais rápido possível. E se a gente fala em medir, não pode pensar em outra coisa que não seja digitalização e inteligência artificial. Então, esses modelos que a inteligência artificial traz, ela é como se fosse assim um motor invisível para poder fazer que a bioeconomia rode e que tenha o impacto necessário dentro da agricultura. E quando eu falo agricultura, eu falo de pecuária também. Acho que a inteligência tem o poder de transformar os processos biológicos complexos em uma coisa muito mais dinâmica e altamente
variável em decisão inteligente e decisão que traz impacto. E por que isso importa? A agricultura sempre trabalhou com médias. Fala agricultura, é a média do plantio, é a média disso. E agora a gente está passando dessa agricultura da média para uma agricultura com bioeconomia, uma agricultura de precisão. Isso muda completamente. Você tratar cada planta como se fosse um único indivíduo, e isso traz uma produtividade muito maior no processo. Agora, só pode fazer isso medindo, só pode fazer isso se você tem a conjunção da inteligência artificial, junto com o que se pretende fazer em bioeconomia. Então, a inteligência artificial, o que ela faz? Ela faz o entendimento do comportamento de cada planta, como eu disse, mede carbono no solo com precisão, que não deixa de ser menos importante, identifica as pragas antes que elas apareçam e faz recomendações importantes da quantidade certa, nem mais nem menos. E aí estamos falando dos bioinsumos, biofertilizantes, tudo que vem da área da biotecnologia. Então, sem a inteligência artificial, a bioeconomia fica restrita a nichos. E com a inteligência artificial, a gente pode ter escalabilidade daquilo que precisa ser feito para a gente ter muito mais impacto muito maior na produtividade. Vamos aterrissar. Queria aterrissar rapidamente. Aterrissar, para mim, é trazer um exemplo que está acontecendo. Esse exemplo que eu trago da pecuária. É de uma plataforma de digitalização, utilizando inteligência artificial, chamada Sustel. E o que ela faz? Ela realmente mede o impacto completo ambiental. Não só a pegada de carbono, mas também pegada hídrica, tudo que está relacionado na pegada ambiental. E por que é importante você medir? Você só pode ter ações que sejam pertinentes naquilo que você sabe. Então, essa plataforma digital, ela tem uma característica que, dentro do agro, que já está validada para espécies como aves, suínos, e mais recentemente para gado de corte e gado de leite. Inclusive, a plataforma na área de gado de corte, ela foi validada e desenvolvida em conjunto com a Embrapa. Então, isso traz uma robustez para essa plataforma. Mas medir é bom, mas sem tomar ação naquilo que você mede não funciona. A plataforma ela também sugere ações, ela sugere planos de ações, definindo quais ações têm maior impacto e quais ações têm menor impacto. Isso faz com que todo mundo que está presente na cadeia de produção de proteína animal tenha a possibilidade de ter essa tão famosa efetividade, sabendo o que acontece, além de a geração dos relatórios de sustentabilidade, que são muito importantes. Então, é um exemplo na pecuária de como essa coisa pode acontecer. E dentro dessa plataforma existe dentro desse guarda-chuva, um adendo que se chama LORI. E a LORI é a inteligência artificial da plataforma. O que a LORI faz? A LORI ela tem essa capacidade de, por exemplo, conversar com os nossos vaqueiros, os nossos cowboys, né? Os nossos vaqueiros são os nossos cowboys. E ela conversa, por exemplo, dando o momento adequado em que os animais precisam ir para a sombra ou os animais estão na hora da sua alimentação, suplementação especial. E isso ela faz porque todo mundo, inclusive os vaqueiros, hoje em dia tem um telefone, certo? E ela conversa com eles, manda mensagens de voz, dizendo, agora é a hora de você isso, agora é de fazer aquilo. O que traz, obviamente, não só uma coisa espetacular, que é como se fosse um robô falando com você, mas traz uma alta produtividade, porque uma produção de proteína animal que realmente olha para todos os parâmetros é muito mais sustentável e é muito mais produtivo. Então, em resumo, para mim é isso. Acho que você traz a bioeconomia, ela traz os recursos e a inteligência artificial traz a escalabilidade para o agro brasileiro. Obrigada, Maurício. Primeiro, gostaria de agradecer a presença do Guilherme e convidar para se juntar a nós, por favor, Guilherme. Guilherme Bastos, coordenador do Centro de Estudos do Agronegócio da FGV, a FGV Agro, nosso grande especialista aqui. Obrigada pela presença. Bom, você deu vários exemplos muito interessantes de como a tecnologia pode ajudar o agro a ser ainda mais sustentável, né? E eu queria ouvir um pouquinho agora do Eduardo Bastos, CEO do Instituto Equilíbrio, diretor executivo da ABAG. Edu,
Hoje, existe uma pressão crescente por métricas confiáveis de carbono e sustentabilidade. Você é um grande especialista nessa área, te acompanho aí há muitos anos nas COPs e eu sei que você domina esse assunto. Como a IA pode trazer padronização e credibilidade para esses dados, especialmente no Brasil, onde a complexidade territorial é tão grande? Obrigado, Marina. Olha, Caiudo, todo, todo final do dia, quase todo final do dia, a gente ganha, né, uma participação especial da natureza nas palestras. Então, para a gente que é do agro, deixa chover, né? Bom demais. Mas olha só, o que é interessante? Quais são as duas grandes agendas desta COP? Né? É implementação e financiamento. Tanto para implementação quanto para financiamento, a gente precisa de confiança. E confiança vem também de transparência, vem de dados. Então, a correlação aqui ela é relativamente simples, mas ela é muito poderosa. Por quê? Porque na hora que a gente está falando de colocar mais recurso, eu vou tomar uma decisão de financiar uma área. Acabei de sair de um painel, vim correndo, estava lá no painel, a gente estava falando de biocombustível. Em algumas partes do Brasil, as usinas de etanol de milho estão começando a mudar para etanol de sorgo. Por quê? Porque uma parte do Brasil já não está chovendo como chovia. Em quantidade chove igual, mas a distribuição já não é mais a mesma. E aí, se você tiver 2 semanas de seca na época do pendoamento do milho, ou seja, quando o milho está florescendo, você não consegue produzir a mesma quantidade. E aí é melhor plantar sorgo. E é interessante, o Guilherme vai poder falar isso muito melhor, mas quando a gente fala em produção animal, o sorgo para etanol, que é a grande revolução, né? Uma das grandes revoluções do Brasil é etanol, seja de milho ou de sorgo. O milho tem 32% de proteína, o sorgo tem até 38%. Então a verdade é que é até melhor. Mas como eu vou tomar essa decisão? Se eu sou do setor financeiro, se eu sou do setor de seguro, se eu sou do setor de insumos, eu falo, poxa, tá bom, vai chover mais, vai dar mais doença, vai chover menos, vai dar mais praga, né? Dá mais insetos se estiver mais seco, dá mais doença se estiver mais úmido. E aí eu vou ter que calibrar se eu vou aplicar mais inseticida ou fungicida, como é que eu vou calibrar o meu equipamento, ele vai rodar quanto. A hora que eu estiver vendendo um produto e eu vou dizer, ele é baixo carbono, ele é alto carbono, tá, eu vou medir como esse consumo de combustível. E se for um equipamento, dá para ir lá, né, na AgriZone visitar, recomendo todo mundo que vai e visite. Pois foi um equipamento movido a solar que está rodando lá. Tá bom, quanto ele consome a menos? Quantos quilômetros ele rodou? Quantos litros ele consumiu ou quantos quilowatts ele consumiu? Tudo isso vai impactar para a gente dizer se a gente está mais ou menos sustentável e, a partir daí, poder advogar melhor para brigar pelo nosso espaço. Se a gente não for capaz de qualificar o debate, vira só paixão. Isso é melhor porque eu acho que é melhor. Não dá para a gente conquistar o mercado achando. Ou a gente sabe, ou a gente vai perder, né? E o desafio que eu vejo que o Brasil tem é como escalar essas tecnologias. Elas existem já. Uma boa parte delas existem. Tá aí o Solix, tá aí o Sustel, tá aí várias outras ferramentas. Caramba, mas como é que eu faço isso para todo mundo? Né? E a gente pode fazer. Mas, de novo, tem um papel importantíssimo de coletar esses dados, processar esses dados e usar da maneira mais inteligente, seja no dia a dia da produção, mas a partir da produção em toda a cadeia de valor até chegar um produto na gôndola que eu possa escolher, né, por atributos, onde parte desses atributos hoje a gente não é nem capaz de medir. Então essa é a beleza aqui, esse é o desafio, mas é a oportunidade que a gente tem diante de nós. Sim, obrigado, Edu. Então, passando agora para um pouquinho uma pergunta para o Guilherme. Guilherme, quais instrumentos econômicos e regulatórios podem acelerar a transição digital sustentável?
Bom, muito obrigado aí pelo convite, obrigado aqui pela Solifintec por ter aberto aqui essa oportunidade. Peço desculpas, é chuva, é evento, é um tanto de caminho para fazer até aqui a Blue Zone, mas obrigado aqui por me aguardar. Então, eu acho que assim, a gente está vendo, inclusive agora, nessa COP, uma série de incentivos que estão vindo pelos recursos que estão sendo captados, né? Seja para o EcoInvest, seja para todos esses programas do TTPOF. Aqui a minha... para mim aqui apagou. Pronto, é que aqui apagou. Então a gente vai precisar, na verdade, isso aí vai ser um estímulo, como foi bem comentado aqui, esses investimentos eles vão precisar de retorno, e esse retorno ele vai precisar ter métricas para dizer que ele foi efetivamente aplicado para a finalidade que ele está sendo colocado. E eu acho que tem um ponto muito importante, é que hoje a gente sabe que para os pequenos produtores, por exemplo, você adotar esse conjunto o processo para você gerenciar as mensurações que você precisa fazer dentro da propriedade não são baratas, não são fáceis para uma pequena produção da agricultura familiar. Quando você amplia, você pensa num grande produtor, ele já está mais tranquilo. Então, a inteligência artificial, a partir disso, para tornar a aplicação desse financiamento climático mais inclusivo, ela vai dar realmente, eu acho que uma boa aceleração nesse processo para que você torne essas métricas factíveis e mensuráveis no âmbito do pequeno produtor. Então, eu acho que é muito bem colocado, quer dizer, que você vai realmente começar a mensurar esse processo sem precisar ter um gasto tão grande para efetivamente, como o Edu sabe bem, para medir o carbono, a quantidade de... Está falhando aqui. A quantidade... Eu acho que é pilha. Não, é pilha. Ele está toda hora me dizendo. Será que não é mau contato? Oi? Não, peraí. Pronto. Agora sim. Obrigado. Então, eu acho que é isso. A gente está tendo, né, esse fluxo de financiamento, green bonds, a gente está tendo uma série de veículos que vão precisar ter a sua métrica, seus indicadores, e a IA, com isso daí, vai fortalecer o uso da inteligência artificial dentro da propriedade rural. Vai viabilizar em termos de redução de custo para você poder coletar e capturar esses indicadores. Então, eu vejo isso como uma grande intensificação que a gente vai ter daqui para frente e não tem mais volta. Eu acho que muito que vocês fazem da Solifintec, né, vai exatamente ajudar muito a esse processo ser acelerado. Outro ponto importante que a gente tem que pensar, sempre numa utilização ótima de recursos naturais, a agricultura de precisão, ela é um instrumento uma ferramenta para você poder fazer essa ótima utilização. E, de novo, para você poder transformar isso, você poder ter isso de fácil acesso para todos os produtores, a IA ela vai precisar reduzir bastante o custo de acesso a essas tecnologias. Então, eu acho que a gente está aí num caminho sem volta, né? E eu acho que essa questão financeira, o financiamento climático, ele vai exigir um retorno porque ele é bem sofisticado naquilo que ele precisa para verificar o objetivo que ele foi lançado. Obrigada, Guilherme. E o fato da gente estar com esse debate aqui no espaço da CNI deixou ainda mais especial o debate, porque mostra o quanto a indústria está próxima do campo, né? Que até tem a ver aqui com o título do nosso debate. Apesar do Brasil ser o sexto maior emissor de gases de efeito estufa, o Brasil emite só de 2 a 3% das emissões globais, né? Então, a gente já emite muito pouco. Teve até um ranking da CNI, do ranking de competitividade da indústria, que publicaram nesse ano, que mostra
que a indústria brasileira já é muito mais limpa do que a maioria dos outros países. E aí, passando um pouco para a indústria, porque a Solinftec, que está aqui liderando esse debate, eles têm tecnologia para a agro, é uma empresa brasileira, mas também tem uma fábrica de robôs, né, Léo? E aí eu queria saber um pouquinho de você, quais são hoje os maiores colapsos de eficiência no campo que a inteligência artificial já consegue resolver? Quais são as principais lacunas, né, que o IA já resolve no campo? Obrigado pela pergunta, Marina. Quero agradecer a todos, Maurício, Guilherme, Edu, ter aceito o nosso convite aqui de falar um pouco sobre tecnologia e inteligência artificial. Eu vejo que esse momento que nós estamos passando está tendo um grande buzzword sobre inteligência artificial, e poucas vezes a gente consegue chegar no detalhe e entender o que realmente está sendo retornado, tanto para os usuários, quanto para os produtores, quanto para nós no dia a dia. Inteligência artificial praticamente está atendendo todas as áreas da nossa vida. E o agronegócio não ia ser diferente. A Solinftec é uma empresa de tecnologia que se dedica a fazer com que o produtor seja mais eficiente, seja no uso do insumo, seja no uso do combustível, no uso da terra. E aqui a gente está no meio de um debate de mudanças climáticas, mas a gente não pode deixar de falar do maior problema que nós temos como sociedade, que é a insegurança alimentar. O agronegócio, ele faz essa transversalidade nessa conversa. Ele é o grande responsável. E no elo da cadeia, o produtor é o que é mais cobrado, o que recebe menos oportunidades de negócio de melhorar. Então a Solinftec, ela coloca energia no produtor para fazer com que ele se empodere e tome melhores decisões. Hoje o produtor brasileiro, o Edu sabe muito bem disso, e pode falar com mais propriedade, mas o produtor brasileiro hoje é o produtor mais sustentável que nós podemos encontrar no mundo. Nós temos a presença em 13 países e temos contatos com clientes no dia a dia, conversando com eles para saber como que eles fazem as boas práticas dele. E o brasileiro, por si só, já começa a adotar novas tecnologias de uma maneira eficiente, e isso é um grande resultado da nossa eficiência, não só de produtividade, mas também de sustentabilidade. Não é à toa que nós seremos responsáveis por alimentar mais de 10% da população nos próximos anos. É claro que isso dá-se ao direito dos produtores de produzir mais, na mesma quantidade diária, mas o resultado disso é devido à adoção de novas tecnologias, de novas práticas. Então a inteligência artificial, até pegando uma carona com o que o Guilherme mencionou, ela está democratizando, e é assim que a gente utiliza, Guilherme, né, na Solinftec, ela está democratizando o uso da tecnologia. Quando a gente fala realmente de um grande produtor, é muito fácil ele ter novas tecnologias, é muito fácil ele fazer mudanças de novas práticas, é muito fácil ele mudar o mindset, tomar novos créditos, mas quando a gente fala de uma agricultura familiar, de um pequeno produtor, é muito mais difícil. E a Solinftec coloca energia em criar produtos que toda a cadeia da produção de alimentos seja responsável e consiga adquirir as tecnologias. Quando a gente se posiciona no meio oeste americano, no Corn Belt, não é porque lá tem muitos clientes, claro, economicamente falando, sim, é um dos motivos, mas é porque lá está uma grande produção de alimentos no mundo, e se a gente empoderar os produtores que lá estão, toda a sociedade tem um ganho em comum. Aqui no Brasil é a mesma coisa. A Solinftec, ela é do interior de São Paulo, mas as maiores produções de grãos não estão no interior de São Paulo, está no Centro-Oeste. Então a Solinftec também tem operação no Centro-Oeste. E todo o aprendizado da companhia é que, independente da tecnologia que você leve para o produtor, ele não quer saber se você está usando blockchain, AI ou qualquer nome bonito assim. Ele quer saber se no final do dia ele tem dinheiro no bolso e tempo sal. É isso que ele quer saber. E o robô, que é o exemplo que a Marina mencionou, que nós estamos expondo lá na AgriZone, é uma das tecnologias que nós entendemos que toda a cadeia de produção pode adquirir, tanto o pequeno produtor quanto o médio produtor. E aí, entrando, Marina, na sua pergunta, eu acredito que a inteligência artificial embarcada nas tecnologias, no nosso caso num robô, faz com que a gente possa mudar o nosso panorama e o nosso conceito sobre o agronegócio. Eu falo, Edu, que o agronegócio nos últimos 30 anos, ele tem melhorado, mas ele não tem se reinventado. Você pega grandes máquinas, né? A cada evento de lançamento de máquinas, são máquinas cada vez maiores e mais tecnológicas.
porém você não muda o manejo, você não muda necessariamente o que eles estão fazendo lá no campo. E é isso que a Soniftex propõe, trazer um novo tipo de cultura, trazer um novo tipo de manejo para o produtor. Deixar de analisar através de grande escala, como o Maurício mencionou, né? E olhar no detalhe planta a planta, tomar decisões planta a planta, para que você consiga ser muito mais eficiente. Esse produto que eu mencionei, ele consegue reduzir 85% do uso de insumo no campo. Isso não é porque o produtor hoje ele quer utilizar insumo, é que ele precisa, ele não tem tecnologia suficiente para melhorar o seu manejo. Uma tecnologia dessa faz com que ele possa ser mais eficiente, que ele possa, ao utilizar essa tecnologia, e reduzir o uso de produtos químicos, mas também o seu retorno financeiro. E quando a gente fala de sustentabilidade, é isso, é você focar no propósito, olhar para o produtor como um elo da cadeia que precisa ser fortalecido, dar tecnologias para ele, fazer com que ele possa se empoderar, para que ele tome melhores decisões, se as decisões com a inteligência artificial já não forem tomadas em tempo real. Perfeito. E acho que até mais do que reduzir a utilização de produtos químicos é otimizar também, né? É otimizar a utilização dos produtos químicos. E otimizando a utilização, você acaba gerando mais receita para o produtor. O que eu estou achando fantástico desse debate, tanto aqui quanto na AgriZone que eu tive mais cedo, é que cada vez mais o setor privado está envolvido na discussão do clima. É o que faz todo sentido, porque não adianta a sociedade pressionar os governos a reduzirem as emissões, os negociadores assumirem metas de redução das emissões, e quem que vai viabilizar isso? É o setor privado, né? É o agro, são todas as indústrias. Então, eu acho perfeito esse espaço da CNI. A gente trouxe o debate um pouco do agro aqui nesse espaço da indústria, e hoje de manhã lá na AgriZone eu vi o robô de vocês lá, que é a indústria, né, foi produzido. Então tem um pedacinho da indústria também lá e mostrando essa conexão indústria e agro e viabilizando a redução de emissões no campo. Bom, passando um pouquinho, voltando agora para o Edu. Edu, a BAG ela reúne o setor produtivo e a indústria. Então, bem era o que eu estava comentando agora, né? O que falta para a inteligência artificial se tornar realmente transversal na cadeia agroindustrial, do insumo ao consumidor? Tá fácil, né, a pergunta. Que a gente é amigo, né, já há muito tempo, você pode, né? Mas o que é interessante, eu acho que são vários os desafios, né? A gente tem desde conectividade, né? Então, para uma parte dos usos, né, da coleta, processamento e tudo mais. Ontem a gente estava lá na AgriZone, num dos painéis, falando disso, né? Falando desse desafio, desse Brasil gigantesco, né? Assim, de um Brasil que ainda hoje, de São Paulo para Jundiaí, né? Que é uma pequenininho, tem um pedaço ali da Bandeirantes que o celular morre. Meu Deus, né? Imagina o produtor na Transamazônica. Ontem à noite eu estava conversando com uma pessoa que veio, ela falou, Du, eu tô a 15 horas de barco. E aquilo me lembrou, né? Falei, uau, que tapa na cara, né? Que assim, caramba, esse também é Brasil, né? Então, assim, eu falei, pô, eu tô reclamando 3 horas e meia de avião, a pessoa veio 15 horas de barco e estava aqui assistindo. Então, realmente, a gente tem um pouco desse descasamento, obviamente, né, das realidades e como a gente democratiza o acesso ao básico, né, de infra, por exemplo, telefônica, né, num sentido mais amplo da palavra, de rede e tudo mais, ao mesmo tempo de uma política industrial, né, a gente está aqui na Casa da Indústria, de uma política industrial que fomente essas agendas, né, então que a gente possa montar esses robôs aqui, ou que a gente possa integrar melhor, se um pedaço vem de tal país, vem de outro, legal, vai chegar para o produtor a um custo acessível e que isso possa estar dentro do plano. Guilherme também pode comentar melhor, porque já sentou na cadeira de secretário de política pública. Quanto tempo que a gente tenta colocar um plano plurianual e não ficar brigando todo ano por plano safra? Porque o plano safra, em outros países do mundo, como Estados Unidos, Europa, você tem um plano de 5 anos, o produtor pode se programar melhor. Ele pode dizer, tudo bem, eu vi lá que tem o plano de pastagem, eu vou ampliar
1.000 hectares, para ampliar 1.000 hectares eu preciso comprar X máquinas, X adubo, X isso, aquilo. E aí, quanto que ele vai pôr de CAPEX em cada um, quanto que é OPEX, para o produtor é crédito custeio, né? Mas, e a partir disso, ele puxa uma indústria inteira, né? E a partir desse puxar a indústria também pode se programar. Eu brinco lá no programa de pastagem, né, de recuperação de pastagem. Falei, olha, gente, são 30 milhões de hectares para virar pastagem, para virar agricultura e 10 para pastagem, aproximadamente. Nós estamos falando de 60 bilhões de dólares a mais. Caramba, para onde vão esses 60? Se a gente realmente fizer, setor de insumos, por exemplo, de adubo, estava num painel semana passada, a pessoa falou, Edu, a gente vai sair de 50 milhões de toneladas para 75. 75 milhões, a gente sai de quarto maior do mundo, ultrapassa o Canadá e vira o terceiro maior do mundo. Ele falou, agora, nós vamos virar o terceiro maior do mundo produzindo aqui ou importando? E, de novo, não tem certo ou errado. Claro que como indústria é melhor produzir aqui, como emprego é melhor produzir aqui, mas precisa ter um plano de Estado. Nós vamos produzir aqui, beleza. Então precisa ter esse incentivo. Vale para tudo e vale para a tecnologia. Então, muito do desafio nosso como a BAG é ajudar a formular políticas públicas mais amigáveis para que a gente possa investir aqui. Esse seria o ideal. E, a partir daí, quebrar essas barreiras e, de novo, no Brasil todo. Pode até começar, como muita coisa começa, nas regiões onde o agro está mais forte ou onde a indústria está mais forte, né? Que acaba sendo o centro-oeste, sul-sudeste. Mas onde estão os produtores, né? Dos 5 milhões que a gente tem, quase 4 estão no Nordeste brasileiro e no Norte, não estão lá, né? Mas a produção está lá. Então, 80% dos produtores produzem 20%, os outros 20% produzem 80%. Como é que a gente democratiza, adorei a palavra, democratiza o acesso a essas tecnologias? Isso é parte também do esforço nosso. E essa questão de democratizar o acesso também é muito relacionado com o desenvolvimento econômico, né? Porque o desenvolvimento econômico, na minha opinião, é a base de tudo, inclusive para a proteção do meio ambiente, para crescimento social. Eu acho que antes de proteger o meio ambiente, você precisa melhorar a economia, porque país rico protege, consequentemente, o meio ambiente. A gente compara entre os estados do Brasil que mais emitem, Pará é o maior emissor, de 13% a 14% das emissões. O estado de São Paulo só emite 4% das emissões. Por outro lado, o estado de São Paulo tem uma cobertura de saneamento de quase 100%, enquanto o Pará, só cerca de 8% a 9% da população tem acesso ao sistema de esgoto, né, tratamento de esgoto. E isso é o básico, não só de direitos humanos, mas de proteção ao meio ambiente. Então, você não vê um país rico, uma cidade rica, que não consegue proteger o seu meio ambiente. Eu acho que geração de emprego, manter a produção aqui, eu sou totalmente contra depender de importação. Eu acho que tem que agregar valor aqui, gerar emprego aqui, desenvolver a economia, porque desenvolvendo a economia a gente protege mais o meio ambiente e garante o crescimento social, né? Bom, mas daí passando um pouco para o Maurício, eu perguntei da lacuna lá para ele, então eu gostaria de saber de você, onde o Brasil está avançando na combinação bio mais inteligência artificial e onde está ficando atrás em comparação aos outros países? O que a gente precisa melhorar? Você cobriu muitas coisas, muitos aspectos que eu estava pensando, mas eu acho que a palavra-chave para mim é inovação, inovação, inovação. E quando eu falo de inovação, não é necessariamente aquela inovação acadêmica, né? Você fica nos laboratórios há 300 anos e que bacana. É uma inovação aplicada na indústria, e para isso você tem que ter esse entendimento que inovação você precisa de financiamento antecipado. Afinal de contas, a própria palavra inovação não deixa de ser uma aposta. Então, fundamental é você ter esse entendimento e fazer com que, primeiro, essa inovação seja aplicada e, segundo, que ela tenha o entendimento de quem possa financiar, a importância da inovação para fazer com que isso aconteça. Isso é fundamental. Eu acho que a segunda parte, um adendo a isso, é a síndrome de not invented here, né? Assim, não tem que ser tudo inventado aqui. A gente pode e deve, inclusive, pegar bases de inovação que estão por aí e trazer para cá, e o mais importante, fazer com isso, tropicalizar a inovação.
Não vamos ficar toda hora, não, você não é feito aqui, eu não gosto. Eu acho que isso é um pouco desse ranço, desse ufanismo desnecessário se a gente quer avançar com velocidade. Então, é a tropicalização da inovação. A segunda parte, para mim, está relacionado com a parte regulatória. A parte regulatória, quando a gente fala de inovação, pode ser uma barreira terrível. Você inova, você prova, acontece, aí a regulatória tem um pouco daquela síndrome de eu não sei, eu não aprovo. Eu não entendo, eu não aprovo. Então, acho que sim, um dos grandes exemplos que eu trago na corporação que eu representei durante 37 anos é que 20 anos de pesquisa e desenvolvimento feitas em países da Europa, nos Estados Unidos, nós chegamos com uma molécula que ela realmente, quando agregada à ração animal, ela reduz em 30%, pelo menos 30% do gás metano. O primeiro país no mundo a aprovar essa molécula foi qual? O Brasil. Então, esse tipo de coisa que a gente precisa fazer, não precisa ficar reinventando, querendo descobrir o sexo dos anjos para dizer aquela super segurança, não é necessário. Precisamos ter agilidade para poder ter esse papel de protagonista. A terceira coisa é uma palavra fácil de falar e difícil de implementar, que é a colaboração. Então, assim, não é um problema da pessoa que está no campo, não é um problema da indústria, não é um problema do governo, é um problema de todos nós. Se a gente conseguir sair dessa mentalidade de que a minha agenda é a única que importa e deixar essa agenda em casa e criar uma agenda única, que é difícil, sempre você precisa ter alguém para fazer isso, alguém que entenda, que coordene, que faça isso, trazendo o bem para todos. Você vai colocar alguma coisa, você vai ter que ceder, mas você traz o bem para todos. Então, essa colaboração é uma coisa fundamental. E a outra coisa, eu vou ter que repetir o Edu aqui, eu não canso de falar isso. A gente precisa muito mais política de Estado e menos política de governo. Não dá para você olha todos os exemplos que são maravilhosos. No painel de ontem eu estava falando pró-álcool. A gente nem fala mais de pró-álcool hoje, que nasceu lá atrás com outro objetivo e hoje é uma solução maravilhosa. A gente nem fala, mas mesmo assim estamos trabalhando sobre ela. O que aconteceu no agro, não tanto na pecuária, mas no agro também. Isso foi política de Estado. Ele foi transgovernamental. E isso, se a gente não fizer isso, fica bem difícil para a gente atuar na bioeconomia e fazer com que a gente tenha um diferencial e continue com o papel de protagonista. Obrigada, Maurício. Concordo totalmente a importância da gente tropicalizar a tecnologia. Claro que quando a gente não tem a produção aqui, se precisa importar, tudo bem. Mas um exemplo básico na nossa garrafinha da Coop, por exemplo, que daria muito bem para ter produzido no Brasil e é made in China. Então, eu acho que a gente tem que valorizar mais a nossa indústria brasileira. Tem a nossa indústria forte aqui de alumínio, a gente tem que incentivar. As garrafinhas de alumínio embaixo escrito made in China na Coop é complicado. Aí também a gente precisa seguir mais o exemplo dos chineses, né? Porque os chineses estão lá com os semicondutores, importando terras raras do Brasil, e a gente até hoje não tem uma fábrica de semicondutores no Brasil e fica exportando a nossa riqueza natural, exportando emprego de qualidade e importando produtos com valor agregado e dependendo tanto de um semicondutor, por exemplo, de chips. Mas é só um exemplo que eu sou totalmente defensora da indústria brasileira e por isso que me orgulho tanto de estar aqui nesse painel com uma empresa brasileira que está exportando sua tecnologia para tantos países. A gente daqui a pouco vai contar um pouquinho mais sobre isso, mas só voltando para o Guilherme agora. Guilherme, a inteligência artificial pode reduzir custo de compliance e melhorar a competitividade internacional do Brasil? Quais setores do agro você acha que estão mais preparados para absorver a inteligência artificial nesses próximos 5 anos? Bom, definitivamente tem como reduzir muito o custo de compliance, né? E aí pensando exatamente até nos ritos, né, do processo do ESG dentro das companhias ou dentro até da propriedade em que você vai precisar, e aí tem um ponto, você precisa ter uns processos, né, bem mapeados dentro das propriedades para você poder ver qual é o seu compliance socioambiental. Então ele com certeza ele vai ajudar muito a reduzir esse custo e a trazer melhores resultados. Eu acho que a gente tem uma preocupação muito grande de você trazer problemas como o greenwashing, né? E eu acho que a inteligência artificial ela pode ajudar bastante a você saber se você não está se excedendo em determinado indicador ou se tem algum erro e você poder realmente nortear. Uma outra coisa também é pelo menos estar um pouco mais preparado
para simplesmente incorporar novos protocolos que possam ser aventados aí dentro, principalmente pensando em termos de comércio internacional. E a gente está passando por um momento em que essa base do comércio internacional está sendo toda revisada, né, revisitada, e sem um fórum, o fórum, sem o WTO já está lá, já está praticamente hibernando, né? Então eu acho que vai conseguir, pelo menos, ajudar muito a posicionar melhor a empresa. Com relação aos setores, eu acho que vão ter a maior utilização aí nos próximos 5 anos. Falou-se, robô, né? O setor como um todo, ele está passando por um problema sério de mão de obra, né? Me lembro que eu estava num evento no interior e veio um pequeno fruticultor e falou assim, o que eu vou fazer? Eu falei assim, meu caro, não tem jeito, incorpora tecnologia, porque mão de obra qualificada, porque você precisa, não vai ter e está ficando cada vez mais escassa. Então, com certeza, isso daí, o setor da agricultura de precisão, da utilização da robótica dentro da propriedade, ela com certeza ela vai ter uma utilização. Claro que para isso você precisa ter a cobertura digital, que você realmente, como o Edu falou, não dá para pensar em sair de São Paulo para Jundiaí, você não ter cobertura, né? Então imagina, então realmente tem que viabilizar isso para você poder trazer essa inclusão do produtor. Eu acho que a gente tem os setores também que estão mais expostos, né, ao comércio internacional e expostos às barreiras comerciais não tarifárias. Então, o setor de carne bovina, o setor de soja, com essa questão da rastreabilidade, de repente você utilizar o blockchain para você poder tentar ter uma rastreabilidade mais, eu diria, com mais propriedade, vamos assim dizer. No caso da carne bovina, a questão de você mapear os indiretos, né, que vão entrar no frigorífico, tem toda essa questão de saber que ele não tenha passado por uma área onde tenha havido desmatamento. Então, enfim, eu acho que eu diria assim, são dois setores, eu acho que onde temos a liderança do Brasil lá fora, né, onde ele realmente ele vai ter que utilizar a inteligência para poder realmente dizer que eu não faço, né, e comprovar por A mais B que eu estou ok, estou cumprindo o que está sendo colocado, e o setor de robótica, de automação aí para dentro, que com certeza tem um futuro aí imenso. Obrigada, Guilherme. E agora voltando um pouquinho para o Léo, da Solinftec, como o Léo comentou, o Solix está lá na Grizone esperando vocês todos para conhecer. É um robô super interessante movido a energia solar. E, Léo, qual que vai ser o próximo salto tecnológico no campo com a inteligência e autonomia? O que a indústria precisa entregar para que a inteligência artificial realmente transforme a produção em escala? Vou começar respondendo já pegando o gancho do Guilherme, porque a mão de obra eu acho que ela vai impulsionar boa parte do uso da tecnologia e da inteligência artificial. Quando a gente fala de robótica exclusivamente para o agronegócio, ainda não soa tão comum, ainda parece algo muito distante da nossa realidade. E nós estamos conseguindo exportar, como a Marina mencionou, a nossa tecnologia brasileira para outros países. Mas você também encontra tecnologia próxima numa Califórnia, um estado que tem, por sua essência, cultivos muito mais especiais, cebola, morango, que não alimentam o mundo, de certa maneira, mas que tem sua responsabilidade e que já sofre com a mão de obra. Eu estive na Califórnia recentemente e grande parte da produção de alimentos que tem na Califórnia está migrando para o Peru, Edu. Tendo em vista a escassez da parte hídrica, ou seja, o Estado não se planejou para manter as irrigações e a mão de obra, Guilherme, como você mencionou. Então, de 80%, 90% dos robôs que têm presença hoje no agronegócio estão na Califórnia. Então, provavelmente, a mão de obra vai impulsionar o uso dessas novas tecnologias. E é natural, porque o ser humano ele começa a se movimentar quando a água começa a bater na bunda. Então é isso que está acontecendo.
Quando a gente fala com os grandes produtores, é mais fácil que eles sejam early adopters, né? Trazer novas tecnologias, mudanças de negócio. Mas quando a gente fala no pequeno produtor, vai cair exatamente no seu exemplo, Guilherme. Ele vai ficar sem muitas alternativas e a tecnologia por si só vai ser o driver que vai fazer com que ele mude a decisão e mude o seu cultivo. Eu costumo dizer que durante muito tempo a agricultura ela vem passando por ondas de inovação, desde a inserção de maquinário, a mudança genética, agricultura de precisão, e agora nem sei mais, Edu, agricultura 5.0, 4.0, já nem sei que número que nós estamos. Mas durante muito tempo nós resolvemos o problema da agricultura em nível espacial, ou seja, apenas com uma imagem a gente era capaz de tomar uma decisão. E aí teve um boom de imagem de satélite, de drone, de equipamentos fazendo aplicações de forma localizada. Mas o que acontece é que no agronegócio as coisas não são tão binárias desse jeito. Belém está provando isso para a gente, né, Edu? Tem chuva, sol, vento, tudo no mesmo dia. Imagina uma semente no campo. Então ela tem várias condições que ela precisa sobreviver no campo. Você precisa resolver isso no espaço temporal. Entre um dia e uma noite, muitas coisas mudam no campo. E a inteligência artificial ela traz essa possibilidade. A partir do momento que você está mais próximo, a quantidade de dados que o Maurício mencionou, para a gente começar a tomar decisão, a quantidade de dados que a gente consegue obter é muito maior. E a tomada de decisão ela consegue ser muito mais rápida quando a gente tem uma inteligência artificial. Ontem eu estive num painel aqui no nosso vizinho consórcio Amazônia e eu estava falando da integralidade entre Brasil e Índia. E é interessante, você tem de um lado um sistema de biodiversidades, que é o país, que é o Brasil, com vários biomas, e a gente tem a escala da Índia. Então, quando a gente consegue juntar a escalabilidade com todos os nossos biomas, a gente consegue redesenhar padrões para uma agricultura global tropical, que é isso que a gente vai começar a falar. Não lembro quem comentou sobre fazer parcerias, né? Compartilhar informações, foi você, Maurício? É muito difícil a gente conseguir fazer isso na prática. Mas, de alguma maneira, políticas públicas, setores privados e outras iniciativas precisam se juntar para que isso consiga sair do outro lado. De forma bem simples, Marina, a inteligência artificial é um novo boom que nós estamos vivendo, que com certeza vai revolucionar muitos setores, assim como a indústria, também vai revolucionar o agronegócio, mas eu acho que não para por aí. Acho que é o começo de uma nova revolução nos nossos dias, no nosso dia a dia, até porque hoje a gente já não consegue escolher um filme sozinho. Sempre já vem as recomendações da IALI, você não tem muita escolha própria. Então, no nosso dia a dia, a gente já está sendo impactado. O agronegócio não vai ficar de fora disso. Sim, é verdade. Você falou bastante de política, né? Em política industrial, comentou da Califórnia, o estado da Califórnia, a delegação está aqui na COP. Inclusive, nós tivemos ontem, né? A Natália conversou com a secretária de Mudança Climática, Meio Ambiente, Food and Agriculture, da Agricultura e Alimento, né? Da secretária lá da Califórnia, e ela conhecia o robô de vocês. Ela conheceu lá na Califórnia, comentou e é um robô com tecnologia brasileira, né? Então, a gente vê uma secretária do governo da Califórnia, dos Estados Unidos, falando sobre um robô de tecnologia brasileira, é muito orgulho, né? E é isso que eu quero ver. Eu quero ver a COP do ano que vem, que vai ser lá na Turquia. Eu quero ver a garrafinha Made in Brasil. Bom, mas voltando na parte da política industrial. Voltando na parte de política industrial que a gente estava comentando, né? Eu sei que a CNI tem discutido bastante a questão da importância de ter uma política industrial voltada para a inteligência artificial. Inclusive, a Solinftec tem contribuído bastante para esse debate. A ABAG também está fazendo um trabalho fantástico em construções de políticas para melhorar toda essa parte de tecnologia no campo. A ABBI tem uma frente parlamentar de bioeconomia que faz reuniões aí mensais, se eu não me engano, agita bastante no Congresso também. Eu sei do trabalho que vocês têm feito de construções de política industrial. Então, eu gostaria de saber de cada um de vocês, começando pelo Edu. Edu, se você pudesse propor uma política pública para acelerar a inteligência artificial, mais sustentabilidade, mais indústria brasileira produtora de inteligência artificial, qual política pública você proporia para o governo brasileiro, né, para o Congresso Nacional? Nossa.
como diz O que você está sentindo falta no de ter campo, apertou sem abraçar. Conectividade, acho que realmente é um ponto super, super relevante, seja para essas tecnologias de ponta, né? De robôs, tudo mais, para conectar tudo. Quer dizer, a gente tem muitos equipamentos super tecnológicos, mas que ainda não se conversam plenamente, né? Então a gente vai falar de carbono, consumo, uso eficiente de insumos, tudo mais. A gente vai precisar disso numa escala que hoje a gente não tem, né? Então, eu diria conectividade. Inclusive até uma curiosidade de leiga, né? Como que vocês conseguem fazer funcionar uma tecnologia tão moderna no campo se na estrada São Paulo-Jundiaí o celular não pega? Conta um pouco aí pra gente, Léo. Você sabe que esse problema nós tivemos que resolver em 2018, quando nós decidimos sair do estado de São Paulo e ir para o centro-oeste do país. Mas nós criamos nossa própria rede de comunicação. Não somos uma empresa de comunicação, de telecom, mas nós criamos a nossa própria rede de telecomunicação para que a gente possa trafegar os nossos dados. E é engraçado que o primeiro cliente que nós tivemos, que é um grande produtor, acho que o maior produtor de soja hoje no país. Agora tem que colocar essas coisas, Edu. Antigamente não precisava, entendeu? E é engraçado porque um dos grandes clientes nossos, quando nós abrimos a expansão da Solinftec, ele via 450 equipamentos, colhedora, trator, caminhão, todos sendo monitorado em tempo real e ele não conseguia ver o próprio celular. Todas as máquinas dele sendo transmitindo informação, sendo iluminando o campo, e ele não conseguia ver os seus equipamentos. Então, nós tivemos que resolver por conta própria, que eu acho que é o que acontece no dia a dia. O setor privado tendo que andar sempre à frente para conseguir se manter vivo, porque é muito difícil empreender no país. Então, a gente precisa resolver os nossos próprios problemas consigo mesmo. E empresas de tecnologia, ela resolve problemas financeiros, de RH, de pessoas com tecnologias. A gente fala muito e aí eu vou responder a sua pergunta, Marina, mas a gente fala muito de incentivos federais, governamentais, mas o setor privado, ele não tem tempo, porque a sua demanda é muito rápida e a gente não consegue desenvolver a tempo. Respondendo a sua pergunta, Marina, eu vou um pouco além do que o Edu falou. Eu vou defender o setor privado. Eu acho que se a gente pudesse pedir alguma coisa, seria investimentos subsidiados pelo governo para as empresas desenvolverem tecnologias. Porque eu vejo que hoje muitas das tecnologias elas não conseguem se sobressair devido à falta de capital. Um dado interessante que de todas as startups do agro do mundo, estamos falando por volta de 18 mil startups no agro, mais de 85% está presente no Brasil. E dessas empresas, apenas 3% consegue ter o seu primeiro 1 milhão de faturamentos nos próximos 5 anos. No restante, todas morrem. E não necessariamente é porque elas não têm um produto legal, é porque provavelmente elas não tiveram capital. Então, se eu tivesse que fazer um pedido, seria um crédito subsidiado para empresas de tecnologias que estão visando o agronegócio, que estão visando o melhor para o produtor, exclusivamente do que a gente está falando, ou para a indústria, mas com um olhar com crédito mais atrativo. Obrigada, Léo. Maurício, na sua opinião, qual política está faltando para o Brasil para a gente tomar liderança nessa discussão? Na minha opinião, a gente precisa ter um satélite de São Paulo a Jundiaí. Na verdade, ficou São Paulo Jundiaí, ficou. Não, apenas colaborando, concordo com os dois, eu traria um outro ângulo, que para mim é políticas que fomentassem a escalabilidade. O que significa isso? Como é que eu faço chegar essa tecnologia no pequeno e médio agricultor? Isso para mim, como é que eu vou incentivar, facilitar essa adoção da tecnologia no pequeno e médio produtor? Porque, na verdade, os grandes eles têm acesso a isso. Os grandes eles estão fazendo, vão continuar fazendo, sabem fazer, mas se a gente quer escalabilidade, a gente tem que pensar também no pequeno e médio produtor, que acaba sendo para a gente a base de tudo isso, né? E quanto mais a gente chegar perto do pequeno e médio produtor, agricultor, eu acho que assim, políticas públicas que façam isso acontecer, para mim, fariam toda a diferença.
Perfeito. Falamos de conectividade, falamos um pouquinho de crédito, acesso ao pequeno e médio produtor e na sua opinião, Guilherme? Olha, você colocou, Marina, acho que pontos relevantes e ainda mais trazendo o tema para a inteligência artificial, a gente está falando de dados estratégicos e sensíveis. Então acho que a gente não precisa inventar a roda, é simplesmente copiar e melhorar, tropicalizar, como o Maurício falou, e poder desenvolver alguma tecnologia própria aqui. E aí é o mesmo caso que a gente passa dos fertilizantes, né, que a gente tem uma dependência muito grande de sermos autossuficientes. Mas a gente tem que ter um pouco mais de visão estratégica sobre essas informações que estão sendo processadas por uma questão de uma soberania nacional. A gente está falando de alimento, a gente está falando de energia, né? Então esse é o ponto. E tem mais um pontinho também que, em cima desse processo de digitalização que a gente está avançando, tem um tema que o Brasil ainda não acompanha muito bem, e o agro muito menos, que é a questão da segurança cibernética. E a gente tem, inclusive falando da questão de seguro, a gente talvez vai chegar lá na frente em que a questão de um ataque cibernético ele pode ser tão ou mais danoso que um problema climático. Que você vai parar uma operação no momento crítico para aquilo. Então, eu diria que tem esses dois pontos que eu acho que vale a pena as políticas públicas estarem atentas em como você fomentar, para você reduzir essa dependência, resguardar a sua soberania, né? E pensar nessa proteção cibernética, como é que você faz para caminhar isso melhor. Perfeito, acho que a gente já tem até uma pauta aí para a ABAG, CNI e a BBI trabalharem juntas com propostas de uma política pública muito interessante para resolver ou colocar a gente na liderança aí da tecnologia para o agro. Só para encerrar, então, gostaria de saber o que cada um de vocês espera dessa COP, né? Edu, você que já está em tantas COPs há tantos anos, qual que é a sua expectativa de resultado dessa COP? Ai, gente, a 20ª, né? Não, o agro sair daqui como parte da solução. Tem isso muito claro para as pessoas. Se for mal feito é parte do problema, bem feito é parte da solução. Agro é parte da solução. Ah, perfeito. E não só parte da solução, mas o agro brasileiro é um exemplo de sustentabilidade para o mundo. Então, é fantástico que a Embrapa criou a AgriZone aqui. Acho que agro estava muito distante ainda do debate. Eu via sempre a BAG, CropLife, mas faltava uma iniciativa mais forte mesmo de agro, porque a gente tem uma legislação ambiental já tão exigente em comparação aos outros países, né? A gente já protege tanto o meio ambiente, e mesmo assim consegue ser eficiente, consegue alimentar o mundo, que a gente tem que estar nesse debate. E nesse momento, nessas 2 semanas que o Brasil é vitrine para o mundo, é a chance da gente ainda construir mais forte esse debate e colocar o agro como solução. Concordo totalmente com você. E você, Léo? Não, nada a acrescentar, que justamente, gostei muito da participação da Embrapa com a AgriZone. Gostaria muito que isso perpetuasse para as outras COPs, que isso seja um grande exemplo. E acredito que a inserção mais do setor privado dentro dessas decisões. Vejo que a COP nos últimos, não tenho 20 anos de COP, eu tenho só 4, 3 anos, mas eu vejo que a cada vez que passa mais o setor privado está fazendo parte das discussões da COP. Então, eu acredito que o setor privado, podendo colaborar com seus aprendizados, com as suas decisões, também pode ser muito útil. E você, Maurício? Bem, eu já participei de umas 120 COPs, mas eu continuo bebendo na água rejuvenescedora. COP, WEF, World Economic Forum. A minha grande frustração desses eventos é a gente não fazer o que se discute e se promete aqui. Então, o que eu espero dessa COP é mais ação e menos planejamento. Mas não precisa planejar? Claro que precisa planejar, mas 80-20 para mim é bom. O que cada um de nós e todos nós, de uma maneira mais colaborativa, numa agenda que seja uma agenda que agregue valor e que não destrua valor, o que nós vamos fazer segunda-feira quando acabar a COP? Então, para mim, é isso que eu espero. Eu espero que realmente a gente daqui a 10 anos tenha que se reunir, depois daqui a 20 anos, para dizer, puxa vida, como nós estamos atrasados com aquilo que nós prometemos em Paris.
como nós não alcançamos isso, não fizemos aquilo, mas foi uma boa COP, foi bacana, eu gostei, várias iniciativas, ótimas discussões, vários painéis, mas o que de concreto será realizado nos próximos dias? Isso para mim é fundamental. Sim, e é um bom ponto, porque esse ano completam 10 anos do Acordo de Paris, né? Então, o que de concreto vai sair dessa COP? O que você espera dessa COP, Guilherme? Eu acho que é ter a agricultura como sendo definitivamente um setor, e a agricultura tropical, porque nós temos um setor que vai, inclusive, mostrar que a agricultura tropical ela é uma solução para esse problema. Ela remove, né? Ela permite a intensificação, o aumento da produtividade que é o que a gente precisa por unidade diária, né? Então, é isso. Eu acho que é... E tem um aspecto muito importante que eu falo nessa COP, acho que foi toda essa movimentação do setor, né, que foi preocupado, né, com críticas e narrativas que ia encontrar aqui nesse ambiente, e a barra foi elevada através da AgriZone e através de uma coordenação, e aí eu sempre gosto de lembrar do nosso enviado especial, o ministro Roberto Rodrigues, o papel que ele fez de trazer uma coordenação com 55 associações, instituições e tudo mais, para poder passar ao presidente da COP, ao CEO do presidente da COP, o embaixador Corrêa do Lago, qual era a mensagem que a gente queria. Então, essa questão da coexistência dos sistemas é super importante, essa diplomacia. Então, acho que consolidamos. Esse é o meu sentimento e teremos ainda mais um ano à frente dessa presidência, né, até a COP31. Então, acho que a gente ainda não, a gente só iniciou o trabalho, a gente tem que conquistar isso ao longo do próximo ano. Sim, exatamente. E nessa COP que o foco é sempre o financiamento climático e adaptação, e a gente está aqui com uma solução de adaptação para o agro, né, para a mudança climática, para adaptação climática no agro. E tem uma solução aqui perfeita, e que também tem o robô, como eu falei, todos podem ir lá conhecer na AgriZone. Agradecer mais uma vez o espaço cedido pela CNI, que é um espaço super importante dentro da COP. O setor privado é quem cria a solução para a redução das emissões. Não adianta nada por meta de redução da emissão sem o envolvimento de quem realmente vai viabilizar a redução das emissões. Então, parabéns, CNI, pelo espaço, a Embrapa também, a BAG pela participação, a BBI também é super relevante nesse debate. E agradecer pela aula que vocês me deram, aprendi muito com vocês, é um prazer sempre ter esse debate com vocês. Obrigada, pessoal.